Bem-vindos a mais um podcast da Amizade, aqui pelas plataformas da Rádio Amizade FM, na internet e também pelo rádio. Hoje nós vamos começar um período para a gente falar mais de política, para a gente ouvir os candidatos, né? Alguns candidatos aqui da nossa região. Nós, por exemplo, nós vamos começar, né, ouvindo candidatos do município de Itapajé, figuras políticas também. Por todo o mês de setembro, a gente vai falar mais sobre eleições. A campanha já começou, a coisa já está afunilando e é importante que a gente possa saber as propostas dos candidatos, saber o que eles pensam para os municípios aqui da nossa região, saber quais são as ideias para que o eleitor possa também fazer o seu juízo de valor. Então, hoje, nós estamos recebendo aqui o Vilamar Souza, que é candidato a prefeito. Obrigado por atender ao nosso convite. Eu que agradeço, Adriano. Boa noite a todos os ouvintes aqui que estão nos acompanhando. E estamos aqui em mais um momento para falar dos nossos projetos, da nossa vida e compartilhar para que as pessoas possam, né, dentro do quadro político, tomar decisões mais acertadas. Bom, nós vamos. Vai ser uma conversa, um bate-papo normal. Eu estou vendo que já está na tela aí um cronômetro. Eu peço até para tirar, Elinho, porque vai passar a contar a partir exatamente que a gente iniciar aqui a conversa. Por que que nós vamos colocar um tempo? Né, podcast geralmente é uma conversa até o momento que tiver assunto, né? Aqui a gente, por exemplo, já fez podcasts com o que, Elinho? 5 horas de duração, né? Mas como o podcast da Amizade é um podcast transmitido também pelo rádio, nós temos, logicamente, que obedecer à legislação eleitoral, que ela diz que devemos tratar de forma igualitária todos os candidatos. Então, nós vamos estipulamos, na verdade, já comunicamos também ao candidato o tempo de 1 hora e 30 minutos para essa conversa, para esse bate-papo, onde ele vai falar sobre a vida dele, onde ele vai falar, né, sobre a sua trajetória, ele vai falar sobre a sua vida na política e vai falar também um pouco aqui das suas propostas, das suas ideias, o que ele pensa para o município de Itapajé. Então, agradecer a Shopping Pães, que é nossa parceira, obrigado pela parceria, o Laboratório Lab Center também com a gente, o supermercado Super Center Rio de Soinayara, obrigado pelo apoio. Agradecer também aqui a Rede Produtora, meu amigo Hélio Mesquita hoje está sozinho aqui na peia, né, Linho? Mas vai dar certo se Deus quiser. E todos os nossos parceiros, obrigado. Também a Clínica Realize Odontologia Integrada, também parceiro aqui do nosso podcast da Amizade. Agora sim, pode contar o tempo. Vilamar, gostaria que você contasse um pouco da sua vida. Quem é o Vilamar Souza? A Vilamar é um jovem empresário, empreendedor, que gosta de desafios, que gosta de estar em locais em que possa ajudar as pessoas, fazer o bem às pessoas. Eu nasci em Itapajé, morei ali no bairro de Bela Vista. E quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai ele veio assumir um posto de saúde no distrito do Juá e nós, a família, acompanhamos, qual eu morei no Juá até os meus 12 para 13 anos de idade. Então, voltando para Itapajé, e sempre gostei de trabalhar, sempre fui do trabalho. Mesmo quando morava aqui no Juá, nós trabalhávamos ali, meu pai tinha uma padaria, até me recordo que a gente conversando ali com o Raimundinho, o vereador, ele falando que a gente empacotava bolacha, essas coisas, a gente sempre trabalhava desde jovem, criança mesmo, porque eu acho que a gente aprendeu desde cedo. E voltando a Itapajé, comecei a trabalhar como menino de mandado, ajudando em casa, né? Passamos uns tempos de dificuldade, os momentos mais difíceis, e sempre trabalhei ali, ombreado com a minha mãe, para a gente ajudar naquelas necessidades de casa. Depois eu fui trabalhar numa farmácia, ajudando numa farmácia,
E aos 15 anos de idade já havia aquela situação, já estou sem trabalho, o que é que eu vou fazer? Mas nunca parei. Fui aprender a bordar numa máquina, bordei numa máquina, e enquanto eu estava bordando numa máquina, meu espírito empreendedor ali, de querer sempre mais empreender, eu comecei a fazer bordados para vender fora, a ponto de, no momento, eu ter 12 bordadores bordando para mim. E comecei a trabalhar com bordado, tive altos e baixos nos bordados, levei cheque sem fundo, e nesses prejuízos todos que eu tive, né, fiquei endividado, e passei ali uns 3 anos, de 2008 a 2011, assim, numa situação difícil, financeira, com dívidas, mas sempre pedindo a Deus que me ajudasse. Foi 3 anos que Deus me ensinou muitas coisas, a gente precisa às vezes passar por alguns momentos, porque Deus às vezes não nos livra do problema, mas Deus nos livra no problema. Então, às vezes, a pessoa passa por alguma dificuldade, alguma coisa, vem conversar comigo, e a gente tem essa experiência de dizer, meu irmão, às vezes precisa a gente passar por alguma coisa. Porque dentro do problema a gente vai reconhecer o que Deus faz por nós. Então, nós passamos aquele tempo ali, eu com a minha esposa, orando junto, buscando a Deus, até o momento em que Deus me deu uma oportunidade de ser instrutor de trânsito. E como instrutor de trânsito, comecei a trabalhar, a pagar as contas e voltei a sonhar com o empreendedorismo de novo. Voltando a sonhar com o empreendedorismo, eu comecei a sonhar em montar uma empresa de autoescola para mim. E hoje sou proprietário da Autoescola Sentido Único em Itapajé, autoescola que já tem quase 11 anos no mercado, autoescola, graças a Deus, de sucesso. E esse empreendedorismo que a gente tem de sempre estar fazendo acontecer. Agora, em 2020, fui eleito a vereador de forma que as pessoas não acreditavam, de forma limpa, sem compra de votos, sem tomar lá da cá, e fui eleito a vereador em Itapajé no ano de 2020 e tenho trabalhado como vereador e vendo que o meu espírito empreendedor é aquele de fazer acontecer. E vendo que eu gosto que faça acontecer, eu estou candidato a prefeito de Itapajé para que eu possa ver a minha cidade prosperar de uma forma em que a gente vê que nas mãos dos outros ela não prospera. Bom, como é que tu se vê? Se vê mais empreendedor, mais político? Como é que tu se vê? Como é que tu se define? Eu me vejo mais empreendedor. Eu não sou político profissional, não sou político profissional. A gente vê que a politicagem barata, ela tem dominado as nossas cidades e elas fazem com que os eleitores e as pessoas sejam enganadas. Então, eu acredito que, nesse momento, nossa cidade ela precisa de um empreendedor, uma pessoa que tenha visão de administração, de arrecadar os recursos que vêm para o município e trazer esse recurso de volta para a população em forma de benefício. Então, a política barata, a forma velha de fazer política, isso tem sujado e corrompido as pessoas e isso tem atrapalhado. Então, por isso que eu não me vejo como político. Eu vejo como um empreendedor, um empresário que tem vontade de ver a vida das pessoas da nossa cidade diferente. Você falou muito bem aí da sua infância, fez logo um resumo, né? Foi. Até chegar à vereança. A relação que você tem com a Irauçuba é exatamente o trabalho do seu pai aqui no município. Meu pai muito querido aqui, o irmão Vicente. Eu tenho certeza que muitas pessoas daqui estiver assistindo vai entender quem é o irmão Vicente, como é que eu fui criado. Meu pai é aquela pessoa que, como técnico de enfermagem, ele ajudava demais as pessoas procuravam ele 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada, ele acordava sorrindo, ele passava confiança para as pessoas com relação ao trato medicinal, mesmo sendo técnico de enfermagem e tudo, mas ele era chamado de Doutor Vicente para algumas pessoas, Irmão Vicente, porque é evangélico. E meu pai, ele é essa pessoa humana, essa pessoa que se doa para as pessoas. E eu tenho aprendido isso com meu pai, a ser muito parecido com ele, com a pessoa que quer ver o bem dos outros e que não importa a hora que ele precisava acordar, a hora que ele precisava ir ajudar uma pessoa, a distância que ele teria que ir. Eu vi por muitas vezes ali na minha casa, as pessoas batiam na porta, às vezes era uma coisa simples, às vezes era só um chazinho, mas ele ia lá, conversava, dava um chazinho e a pessoa ficava bem. Então, meu pai ele veio aqui para Itajuá,
e assumiu o posto de saúde, passou 27 anos, ele tem uma relação muito grande aqui, certo? E ele é muito querido aqui, muito querido, e nós trabalhamos nessa mesma linha dele de fazer o bem às pessoas. Ele também gosta de política, né? Ele já tentou ser vereador? Meu pai ele foi vereador aqui em Irauçuba, se não me engano, é o ano 2004. Ele foi vereador, ele trabalhou 4 anos como vereador aqui em Irauçuba. Então, a questão do gostar da política vem do seu pai, esse desejo de estar na política, de prestar serviço? Sim, sim. Meu pai, como cidadão comum, entrou na política e eu vendo ele na política, mesmo muito jovem, eu dizia que dava para fazer diferente. Eu dizia para meu pai que dava para bater contra o sistema. Ele não era muito assim movido a isso, ele é mais na dele, mais calmo. Mas eu dizia, meu pai, dá para a gente fazer diferente, dá para poder cobrar isso aqui de forma mais incisiva. Então, eu sempre fui vendo e aprendi algumas coisas com relação ao que eu via que dava para ser feito e não fazia. E eu não concordava com algumas coisas que a política impunha sobre as pessoas. E eu dizia sempre no meu coração: um dia eu vou entrar, e se eu entrar, eu vou fazer diferente. Não vou ser, ficar ligado a prefeito, nem nada, trabalhar realmente naquelas questões que beneficia a população. Eu via isso, algumas pessoas diziam que isso era besteira de menino, o menino virou vereador e hoje meu mandato de vereador tem sido exatamente dessa forma. Aquilo que eu defendo é a população. O que eu defendo é as coisas boas para as pessoas e dou a quem doer. Falo, não tem um negócio de, é a favor de prefeito, é contra prefeito, não. Eu quero saber se isso faz ser benefício para a população. Se for benefício, a gente está ali votando a favor. Mas se for malefício, a gente bate contra de forma a não deixar acontecer. Bom, só voltando aqui um pouquinho antes, né, de você se tornar vereador, empresário, né, bem-sucedido nesse ramo de autoescola, o despertar para entrar e participar desse movimento foi propriamente seu ou teve incentivo de alguém? Não, para entrar nesse movimento de vereança. Isso, de político, né? Político. Ok. Eu sempre era movido pela indignação de ver a qualidade dos políticos. A gente observa que o vereador ou o prefeito, ele entra, mas ele não entra pensando nas pessoas. Eles entram pensando no seu próprio umbigo. E eu sempre dizia, isso dá para ser diferente. Isso dá para ser diferente. Algumas pessoas duvidavam. Então eu fui motivado a isso. Quando eu tentei entrar na política em 2016, a minha esposa era contrária. A minha esposa, ela disse, olha, não dá certo, política. Aquele ditado que as pessoas pensam, política é para aquelas pessoas que você vai se sujar na política, vão chamar de ladrão mesmo sem ser e tudo, não vão ter um nome muito bom aqui com a autoescola para entrar na política. E eu me preparo, gosto de me preparar. Eu comprei um livro, um manual do vereador, para saber o que é que o vereador fazia, como era que fazia e tudo. E na preparação do vereador dizia que se a sua família não estiver contigo, 50% de chance de dar errado. E a minha esposa naquele momento não estava, então eu recuei. Quando foi no ano de 2020, eu literalmente tive um sonho. Estava sonhando, acredito eu que seja revelação, e no sonho eu era direcionado a Isaías 41, eu era direcionado e entendi que era para entrar na política. Quando eu falei para minha esposa, ela disse, não, você sabe da minha opinião, você sabe que eu não gosto da política. E quando eu disse isso, eu simplesmente fui me apresentar diante de Deus. Passei 4 dias orando, botando diante de Deus, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Porque se não é para ter comunhão dentro de casa, não vem de Deus. E aí, quando foi 4 dias depois, a minha esposa chegou para mim e disse assim, e aí, sobre a política que tu estava falando, o que é que tu está pensando? Eu disse assim, eu acredito que é um chamado de Deus, mas eu não vou criar conflito de casa. Ela disse, pois vamos, mas vamos diferente. Sem corrupção, sem compra de voto, sem fazer barganha, vamos de forma diferente? Eu digo, é assim que eu quero. E assim, Adriano, entrei na candidatura a vereador, não fiz conchavos políticos, não comprei voto, não me curvei a nada, não fiz assim aquelas coisas que o politiqueiro faz, sempre confiando que se fosse da vontade de Deus, eu simplesmente ia conversar com os meus amigos e ia dar certo. E deu. Contrariando todas as possibilidades,
tinha candidatos mais fortes e coisa e tal no partido, contrariando as possibilidades. Eu fui o último vereador a entrar, mas entrei. E entrei na política movido por isso. Desde então, minha esposa, que se mostrava contrária, minha esposa ela começou a me apoiar de tal forma que ela trabalha comigo direto, fazendo os projetos, lendo, criando projetos, enfrentando, estudando, me direcionando. Então, assim, eu ganhei uma parceira na política, que hoje eu, como candidato a prefeito, ela também é candidata a vereadora. Eu lembro, eu acho interessante esse depoimento, porque eu até lembro que na época o teu irmão, o Vicená, também era candidato aqui em Irauçuba, e eu ouvi de muitas pessoas o seguinte: o Vicená ganha na Irauçuba, mas o Vilamar não ganha no Itapajé. E foi o contrário, né? Você venceu lá e o Vicená ficou numa suplência aqui. Era um improvável, né? Era um improvável, porque pela minha forma de fazer política. A minha forma de fazer política era essa que as pessoas, o cara não quer fazer uma coisa assim. Não, eu fazia o que é certo. Então, eu vou agradar a Deus e fazer o que é o correto. E eu digo, como eu era improvável lá como vereador, hoje eu estou aqui improvável como prefeito e a população de Itapajé vai fazer uma surpresa grande nessas eleições. Mas, continuando aqui, você venceu como vereador. Depois que chegou lá, tem realmente essas tentações, né? Porque fala-se muito no sistema. Ah, o sistema é bruto, o sistema é pesado. Como é que foi para você que defendia o oposto do que o que a gente vê acontecendo na prática? O sistema realmente ele é bruto. Não é todo mundo que aguenta. A maioria, e eu digo mais, eu acredito que se eu não tivesse na política eu estava totalmente desacreditado. Porque o sistema botou de joelhos pessoas que a gente nem imaginava. Então, assim, a gente chega lá com uma intenção. Eu sempre quis ter qualidade. Para mim buscar qualidade, eu comecei a me preparar, a fazer cursos. Logo no início do meu mandato de vereador, eu fui a Brasília, fiz o curso 4 dias intensivo de vereador. Porque as pessoas acham que vereador é para pagar um papel de energia, pagar exames, nada disso. Essa não é a qualidade de vereador, está fazendo papel de promoção pessoal. E eu entendi de leis, ler a lei orgânica, ler o regimento interno da Câmara e debater realmente como legislador. Nessa daí, eu entendi, lendo a lei orgânica do município, como tem também na Constituição, que os poderes eles são harmônicos e independentes. Então eu sempre quis seguir nessa linha. E sigo ainda nessa linha. Apesar de hoje, o Vilamar é oposição, mas eu não sou eu sou oposição porque é muito maus feitos dentro do nosso município que a gente vê. Então eu tenho que bater contra. Mas na verdade eu sou de forma independente e harmônico. Às vezes não dá para ser harmônico para bater contra as coisas erradas, mas com essa independência as pessoas não gostam. Os prefeitos, e a gente vê, não é só Itapajé não, em vários municípios, os prefeitos não gostam de vereadores que tenham independência. E eu lutei para que essa independência, desde o começo, dizendo da seguinte forma: se for coisa boa para a população, pode contar comigo, se for coisa boa. Mas se for coisa ruim, eu vou ler todos os projetos, eu vou acompanhar todos os projetos e vou analisar. Posso até errar, o erro é humano, mas eu vou acompanhar todos os projetos e aquilo que for ruim para a população eu bato contra. Eu não quero saber quem é o prefeito, não. Não quero saber se isso é oposição de situação, não. Eu quero saber as coisas boas para a população. Então eu nunca tive picuinha política. Aquelas picuinhas a ponto de fazer as pessoas não receberem benefício porque eu não gosto, porque eu sou oposição. Nada disso. E eu comecei a trabalhar dessa forma. Logo tentando trabalhar, fui recolhido, né, a não participar de reuniões, algumas coisas. Você apoiou o atual prefeito? Não. Não. Não apoiei. Por que eu não apoiei a atual prefeita? Nós tínhamos na eleição passada a opção que polarizou, a opção Dimas e a opção Gorete. Dentro dessas opções, eu via que o Dimas não tinha feito um serviço que prestasse no nosso município, eu já estava indignado com isso, e dentro da outra situação, eu via que a Gorete não tinha nenhuma qualificação para ser prefeita. Ela tinha qualificação para ser médica, para ser outras coisas, respeitando toda a vida dela. Mas qualificação para ser prefeita, eu dizia, nós estamos no mato sem cachorro. Um não tem experiência
e o outro já provou que não dá certo. E eu não apoiei nenhum. Não apoiei nenhum. Foi uma campanha independente. Campanha independente. Mas é evidente que quando ganha, né, quando assume, a posição de coerência, para mim, foi um destaque, porque é muito interessante esse posicionamento. Né? E lógico que abriu-se para dialogar, e não teve ali entendimento no sentido de manter ali uma relação de parceria. Eu, da minha parte, eu sempre procurei fazer o que é bom para a cidade, certo? Então, assim, eu sempre me mostrei em positivo contra as coisas erradas. E eu acho que isso faz com que não traz esse menino para a reunião, porque ele vai querer achar ruim. Então, eu sempre dei minha opinião. Eu acho que isso incomodava até os colegas vereadores. Então, assim, como a prefeita ganhou com uma diferença enorme de voto, esperava-se que ela fosse fazer um bom trabalho, eu não ia estar batendo contra. Eu não ia bater contra por causa de picuinha. Na verdade, eu esperava que ela realmente fizesse aquele bom trabalho, apesar de não ter apoiado ela. Dessa forma, eu via para participar das reuniões, participei da votação da presidência da Câmara com coerência, porque estava se formando um grupo de oposição para a presidência da Câmara e estava se formando um grupo que ajudaria ela. O que é que eu queria? Que alguém ajudasse o município. E alguém que tivesse um pouco de inteligência, embora eu não concordasse com aquele grupo, mas era o melhorzinho. Então não votei, eu votei, não foi por conveniência nem nada. Foi por achar que aquilo grupo poderia ajudar o município. E dentro das reuniões, dentro das conversas que a gente foi tendo, eu sempre falava, dentro das reuniões, olha, eu vou analisar o projeto, eu vou ler isso aqui, eu sempre dava minha posição contrária, e isso incomodava. Isso incomodava, porque eu queria fazer o preto no branco, da forma correta. E isso incomodava a ponto de um dos colegas vereadores falar assim, tem gente aqui que está atrás de benefício, mas está aqui querendo votar de forma independente. Eu digo, sou eu. Sou eu. E sabe por que é que eu quero? Sabe qual é o benefício que eu quero? A população que está sofrendo com a falta d'água, que é a pipa d'água. A população que pede para ligar uma energia. A população que pede para tirar o entulho da rua. A população que pede um calçamento numa rua. A população que está sofrendo porque não tem remédio. É isso que eu venho aqui fazer pedido. Eu não peço nada de punho pessoal. E isso incomodou a ponto logo no início, o grupo de WhatsApp dos vereadores ser desativado por eu não participar mais dele, porque eu realmente não compactuava com tudo. Vixe, te excluíram até do grupo do WhatsApp. E foi bom. Às vezes eu, assim, isso é a visão que eu tenho geral de tudo, né? Às vezes eu fico refletindo, porque o camarada ser oposição é muito fácil. O vereador de oposição é muito fácil, que é só apontar aí, ó. E só o que tem é coisa errada em qualquer administração. Né? Se for procurar, aí é que acha mesmo. Mas assim, o que muitas vezes me incomoda é ver que o vereador, só porque é da base, isso não só no Itapajé, eu conheço diversas cidades, já atuei em diversas cidades e sei que é a mesma coisa. O cara é da base, sabe que tem um problema, mas porque é da base não reclama. Como eu já ouvi exatamente lá na Câmara de Itapajé, o vereador dizer que, não, eu falo para a prefeita, eu reclamo lá para tendo uma tribuna que é o local sagrado dado pelo povo para o cara defender. Então, eu fico muitas vezes incomodado com isso. Eu acho que o fato do cara ser de base, ser de situação, não o impede de cobrar, de mostrar o que está errado. É até uma forma de ajudar o gestor, na minha visão. Penso da mesma forma. E foi sempre isso que eu fiz. Dando ideias, dando opinião, críticas construtivas. Não ficava com aquelas picuinhas. Eu consegui verbas com o deputado para reformar, para ajudar, porque eu ia visitar os postos de saúde, eu via que tinha uns dos postos de saúde caindo os pedaços, e eu dizia, como é que eu faço? Eu criticava mesmo, mas eu ia lá no deputado, o deputado consegue uma verbazinha aqui para o nosso município, os postos de saúde aí caindo os pedaços, nós temos postos de saúde sem o equipamento de odontologia para os dentistas trabalharem. Eu sempre procurando essas coisas, mas isso era assim, barrado, porque não era da base. A gente fez o projeto e tudo, uma emenda lá, mas ela não foi cadastrada.
Então, assim, eu sempre procurando dar ideia de geração de emprego, vem cobrando e desafiando a prefeita com galpões no nosso município. Desde o terceiro mês do meu mandato, eu dizia, me dê um galpão, se eu não boto 400 empregos dentro. Eu sabia onde era que estavam as empresas. Eu sabia quem era que queria vir para o município. Eu pedia, mas isso não era feito. Não era feito. E nosso município era para estar diferente com relação à geração de emprego. Lhe garanto que se a prefeita simplesmente tivesse me ouvido, nós estaríamos com no mínimo 3.000 empregos funcionando em Tapajé hoje nessas fábricas. Teve uma treta lá entre vocês, né, na Câmara. Foi por conta dessas emendas que você conseguiu e a prefeitura não cadastrou, foi isso? Na verdade, é assim. Eu sempre defendo que o gestor tem que ouvir as pessoas, certo? Tava lá uma discussão lá no auditório da Câmara, que estava tendo a reunião, e a discussão tinha os taxistas, mototaxistas. E os taxistas, ela disse que ia alugar um prédio para os mototaxistas para poder ele usar o banheiro, pegar água. E eu disse assim, por que o prédio alugar era R$ 1.000? E eu disse, por que é que não aluga em vez de alugar um prédio, porque tem um mototáxi que faz que o ponto dele é longe, é lá perto do hospital, o outro é lá perto da rodoviária, não dá certo alugar um prédio. Conversa com os mototáxis para ver se eles preferem esse prédio ou para ver se eles preferem que você faça a cada 3 meses com esse dinheiro aí uma sombrinha, uma guarita, né, para poder eles ficarem ali se abrigando do sol e da chuva. E quando eu disse isso, ela disse, pois peça emenda do seu deputado que eu mando. Eu digo, não, porque eu pedi R$ 200.000, ele mandou, você não cadastrou, que eu vou pedir mais para ele não mandar. Aí ela se estressou ali, teve aquele momento de estresse ali. Dizem que ela queria tacar o microfone na minha cabeça, eu não sei. Mas aí. Só Mas sei que passou. viralizou, né? Viralizou. Mas o momento era esse. Eu sempre defendendo que as pessoas têm que ser ouvidas. Não adianta, Adriano, eu querer trazer um projeto para sua casa se eu não sei o que é que você precisa na sua casa. Às vezes lá na sua casa você está precisando consertar o banheiro e eu quero consertar o quintal. Não, tem que saber, ouvir o que é que você está precisando. O que é que os mototáxis estão precisando? O que é que os taxistas estão precisando? O que é que a comunidade, o distrito está precisando? Eu tenho que ouvir. Foi feito um projeto lá em Itapajé para as barracas da feira. E nesse projeto, as pessoas não gostaram. Por quê? Porque não foram conversadas. Se tivesse dito, olha, nós temos aqui as bancas, a banca vai ser desse tamanho, nesse formato, quer que você. Aí as pessoas iam discutir, ia dizer se aprovava ou não, se era melhor pensar no outro projeto. Mas não, se faz e depois as pessoas vão reclamar. Por quê? Porque não foram ouvidas. Ela não sabia qual era a necessidade das pessoas para poder fazer aquela coisa que seria um benefício. Dentro assim da sua atuação como parlamentar, né, e pedindo mesmo uma avaliação, o que é que você acha que a gestão atual mais pecou assim de algo essencial que a população tanto necessita, mas que a gestão não teve a devida competência ali para resolver? Dentre muitas coisas, geração de emprego e saúde. Dentre muitas coisas. Deixa muito a desejar com relação à geração de emprego. Nós, que somos empreendedores, a gente tem uma tendência de ver o mercado, de avaliar o mercado. E o Itapajé estava sendo avaliado que a fábrica que estava lá, ela ia em declínio. Então, assim, já deveria ter uma visão, como eu sempre apontei lá, de conseguir outra fonte de renda, outra fábrica, construir outros galpões. Aí você de Vila Mar, mas não é fácil só construir galpões. A Câmara Municipal devolveu R$ 1.100.000. Dava para ter feito um galpão só com esse daí, que era devolução. Foi gastos com shows para aniversário do município, em torno de 1 milhão. Dava para ter feito algum remanejamento aprovado pela Câmara, aquele recurso que era da cultura, para poder fazer outro galpão. Então, assim, não é falta de dinheiro, é falta de vontade, porque tem essa Dila Sport que está sendo instalada lá no município da Tapajé. Ela está sendo instalada por força de um empresário, não é por força política. Pode se mentir, dizer que foi deputado, dizer que foi prefeito, é mentira, que é por força de um empresário que está fazendo de tudo para vir essa fábrica para lá. Então, assim, dentro dessa situação, a Dila Sport era para estar implantada em Tapajé há mais de um ano.
e ela tem capacidade para 3.500 empregos. Nesse momento, era para estar só expandindo para os galpões que estão desocupados. Então, teve essa falha grave com a geração de emprego. A falha gravíssima com a saúde. Porque, Adriano, mesmo que aquelas pessoas que têm muito dinheiro, que têm plano Unimed e tudo, na hora de passar mal, na hora do atendimento prioritário, É o SUS. corre para o SUS, corre para o hospital, tendo confiança lá ou não, mas tem que correr. E a gente vê que falta um investimento melhor na saúde, um cuidado que se esperava tudo, né, de uma médica, que a saúde fosse realmente valorizada. Nós vimos aí a situação da Aguaí, uma criança que passou a madrugada toda esperando, embaixo de chuva, um carro, enquanto simplesmente dava para ter um carro na localidade. Eu fico imaginando que em época de política se gasta muito dinheiro para fazer campanha, balançar bandeiras, fazer carreatas, fazer impressionar as pessoas com isso, enquanto não tem um carro na localidade quando a pessoa precisa de um socorro. Então a gente vê que na saúde nós passamos um ano com o centro cirúrgico fechado, enquanto o investimento para esse centro cirúrgico voltar a funcionar era R$ 500 mil. E culpando as pessoas que supostamente teriam denunciado. Na verdade, a gente tem que ter a autorresponsabilidade. Quando a gente começa a culpar outras pessoas, a gente está querendo dizer que não vai resolver. E eu acho que a principal coisa de um gestor é ter autorresponsabilidade. Dizer isso aqui está precisando, isso aqui está falhando, e nós vamos corrigir. Então, assim, a gente sente muito falta de confiança com a nossa saúde. Gestantes que têm medo de ter crianças lá, já teve várias situações difíceis lá no nosso município, e isso tem agravado a confiança que as pessoas têm no sistema de saúde. O que nós nos propomos a resolver essa situação, comprando equipamentos para fazer exame. A população sofre porque não tem exame. A gente visita a casa e vê uma senhora que ela não sabe se alimenta ou se compra fita para olhar a diabetes. E isso é triste saber que falta lá na saúde, enquanto estão gastando dinheiro para poder se eleger. Então a gente fica assim, meu Deus, por que esse dinheiro não é realocado realmente para as pessoas? Você falou em saúde e essa questão do hospital, né? A gestão anterior deixou uma estrutura que eles divulgavam na época que estava praticamente pronta, faltando ali um percentual mínimo para ser concluído, equipado e entregue à população. Você, como vereador, você teve a oportunidade de conhecer a estrutura, né? Tinha mesmo a necessidade de reconstruir, porque foi dada uma ordem de serviço recentemente com um valor que, imagino, daria para construir um hospital do zero, sendo que lá tem uma estrutura, que foi gasto muito dinheiro e que deveria, pelo menos, ser aproveitada, né? O que acontece é o abandono da estrutura. Foi feita uma estrutura, mas por conta de modificações de Covid e outras situações, aquele projeto ele já não seria mais aprovado. As entradas, saídas e algumas coisas. Realmente o projeto ele não estava andando do jeito que era para ter andado. E agora se faz outra estrutura já com o projeto e com os valores exorbitantes, que infelizmente, querendo ou não, tem que ser terminado, porque é bom que aquele hospital que termine, mas que se não tiver um prefeito de responsabilidade, se for mais um desses mesmos aí, eles vão fazer a mesma coisa com essa estrutura aí e não vão entregar esse equipamento para o município. Então, a saúde, na sua visão, foi a que mais sofreu. Saúde e o desemprego. Sobre ainda a questão de emprego, essa história da Paquetá também não querer desocupar, né, o galpão ali, você acha que faltou ali uma intervenção mais contundente da gestão para solucionar isso o quanto antes? O que foi que faltou nessa negociação, Vilamar? Duas caminhos que eu penso. Eu venho alertando lá de trás. Primeiro caminho não era só essa situação de estar brigando pelo aquele espaço, era ter construído espaço. Eu venho brigando por isso, porque nós perdemos algumas empresas, tinha outras empresas que queriam vir. Então, aquele espaço não era o único que a gente deveria ter. Já tivesse outro espaço, essa empresa já estava instalada e agora ia só aumentar. Houve essa situação, faltou realmente pulso firme de atrás, faltou
ir atrás mais cedo dos galpões do governo do estado, porque aqueles galpões são do governo do estado. Então, faltou realmente essa parceria com o governo do estado para que resolvesse essas coisas o mais rápido possível. E também faltou também ter aquele planejamento de ter estruturado e não ter perdido as empresas que não foram para o município, porque infelizmente perdemos outras empresas que era para ter ido para lá, porque não se adequaram a ela. Bom, o Danilson Mota tem aqui uma pergunta dentro desse tema e eu quero fazer. Mas eu quero aqui agradecer a audiência do público, pedir desculpas, inclusive, aos vários internautas que estão aqui mandando mensagens, comentários elogiosos ao candidato Vilamar. Esses comentários eu não vou fazer porque eu quero dar um tratamento realmente igualitário a todos os candidatos. E informar também que a gente fez convite a todas as campanhas, aos candidatos do município, para que as 3 principais candidaturas, a gente fez contato, fez o convite para estar aqui participando desse bate-papo com a gente. Mas algumas perguntas que vierem no sentido de elucidar alguma coisa, eu acho interessante a gente fazer. O Danilson ele diz o seguinte: pegando aqui com relação à fala do vereador, a gestão ficou inerte em relação ao galpão para gerar emprego, porque o próprio vereador não tentou agilizar a construção desses galpões através de emendas parlamentares. Certamente o mesmo tem seus deputados que poderiam ter feito uma parceria ou não, pergunta ele. Sim, Danilo, sim, tentei sim. Eu tenho um ofício que eu fiz diretamente à ADESE, no começo do meu mandato, 3º mês de mandato de vereador, eu fui na ADESE, estava fechado, coisa de pandemia, eu fui, e lá me disseram que realmente tinha que ser um prefeito. Eu fiz um requerimento à prefeita para que a prefeita fizesse esse pedido à ADESE, o qual muito tempo depois foi feito. Eu fui no deputado doutor Jaziel e fiz um orçamento, um cálculo, um galpão grande de R$ 1.200.000. O que foi que o deputado me disse? Vilamar, nós mandamos 200 mil para poder reformar 2 postos de saúde. A prefeita não cadastrou a verba. Você acha que eu posso arriscar 1.200.000 com a prefeita que está aí? E aí eu fiquei de mãos atadas. Ainda tentei conversar com o Girão também, que era o senador que eu também queria acompanhar. Senador, mande esse dinheiro. E tentei conversar, mas ficou um pouco inviável, já que eu não tinha um apoio diretamente com ele. Mas eu fui sim atrás de tudo isso. Eu briguei na Câmara, quando a Câmara Municipal devolveu 500 mil no ano, 600 mil no outro, eu digo, pegue esse 1.100.000, faça um galpão. Eu briguei na Câmara quando foi gasto R$ 1 milhão para fazer shows de aniversário no município. Eu digo, em vez de gastar, faça galpões. Eu briguei na Câmara quando se gastavam R$ 945 mil com marketing da prefeitura. Eu digo, economize no marketing e faça galpões. Então eu sempre briguei por isso. E a da minhas prioridade é viabilizar emprego no nosso município. E eu sei como fazer, porque eu venho batendo nessa tecla, está com 3 anos e meio. Bom, no começo da gestão, o Vilamar teve inclusive, ensaiado ali um local, acho que próximo ali das Cajazeiras, para a construção de galpões. Por que não andou? Por que não avançou? Pronto. É o seguinte. Nós tínhamos ido atrás, um amigo meu me procurou para trazer uma empresa a Itapajé, que era uma empresa de hidrômetros. Essa empresa ela se comprometia a dar 600 empregos. Porém, eles garantiam em projeto de lei 250 empregos carteira assinada por 15 anos se tiver simplesmente 3 hectares. Eles só queriam isso. A incompetência da prefeita de Itapajé fez nós perder essa empresa, que era eu que estava trazendo, através de um amigo meu. Um amigo meu trabalhava na empresa, me ligou como vereador, eu fui atrás do secretário de Desenvolvimento Econômico, levei ele lá para conhecer a empresa que faz hidrômetros, e a prefeita recebeu os donos da empresa numa churrascaria. A valorização de um empresário que tem 17 empresas que ia investir 10 milhões no município. E dentro disso aí, nós saímos procurando terrenos terrenos da prefeitura, a qual pudesse ser doado para essa empresa, registrada em Câmara, garantindo empregos. E, infelizmente, a incapacidade,
a picuinha da gestão não levou esse projeto à frente e nós perdemos essa empresa. Bom, geração de emprego e saúde, na visão do vereador Vilamar Souza, foi o que mais... Adriano, pela ordem, porque assim, a gente fica mais impactado, porque a pessoa com emprego, ela tem dignidade. A pessoa que precisa de uma saúde de qualidade, a gente se sente melhor ao saber que precisa. Mas muitas coisas foram defasadas. Nossos agricultores precisavam de mais incentivos e o esporte totalmente abandonado. Esporte totalmente abandonado. Tínhamos campeonatos, não tem mais. Investimento de desenvolvimento, cultura e turismo, se gastava 300 mil reais contratando um cantor, em vez de pegar esse dinheiro e distribuir no esporte para que fizesse campeonatos, para que fizesse Olimpíadas, para que trouxesse essa movimentação. Porque tanto os esportistas são beneficiados, quanto a cidade, com as rendas das pessoas que vêm visitar nossa cidade, alugando ali pousadas, vendendo aquelas comidas e trazendo mais dinheiro para o nosso município. Muitas dessas coisas também foram defasadas lá. Bom, nós estamos ouvindo, conversando aqui com o Vilamar Souza, candidato a prefeito no município de Itapajé, pelo PL. Deixa eu aqui agradecer a Shopping Pães, qualidade com criatividade, nossa parceira aqui do podcast da Amizade, também a Clínica Realize Odontologia Integrada, também com a gente, doutora Jedes Mila, doutor Pedro Santana com a gente, agradecer também a galera do Laboratório Lab Center, um laboratório completo para você, tem Irauçuba e também Itapajé. Mandar um abraço para a galera que faz o laboratório, que é o mais completo laboratório de análises clínicas de Irauçuba e da nossa região, porque tem também outras unidades na nossa região e o Lab Center é parceiro aqui do nosso podcast da Amizade. Bom, quem quiser comentar, vai aí comentando na nossa live, vai aí dando o seu joinha. Dizer para você que nós também vamos disponibilizar cortes no Instagram. Então, se você que está acompanhando hoje aqui o nosso podcast ainda não segue lá o nosso Instagram, segue, por favor, @AmizadeFM887 para você também ter acesso aos nossos conteúdos. Nós também vamos disponibilizar esse podcast no YouTube e também no Spotify. Tá certo? Então, só passar esse recadinho para você e agradecer sempre pela companhia, tanto você que está aqui no Facebook e você também que nos acompanha pelo rádio. Muito obrigado mesmo pela companhia. E aqui a gente vai continuar a conversa com o Vilamar Souza, ainda falando, antes da gente entrar diretamente na sua candidatura a prefeito, porque eu acho que tem algumas coisas que eu gostaria aqui de ouvir do vereador. Como, por exemplo, a atuação do parlamento. Como é que tu avalia? Tu é um vereador, né? Com essa atuação que você mesmo explanou, mas como é que você avalia a atuação do parlamento itapajaense, que, ao longo dos últimos anos, sofre duras críticas? Sim, Adriano, eu não sei se eu estou sendo muito incisivo, pode que achar conversa, né? Não, fica à vontade. Eu quero que você assim, se sinta à vontade. Às vezes fala assim, mas... Eu garanto que eu não vou me zangar. Porque a gente tá para conversar, mas às vezes a gente, né, se chateia com muitas coisas que acontecem na política. Eu sempre defendi, Adriano, que os vereadores, a Câmara dos Vereadores deveriam ter independência. Porque se o prefeito foi eleito para fazer o bem para os cidadãos do município, os vereadores também vieram com essa proposta. E quando se chega uma Câmara, por que é que a Câmara ela é tão criticada? Porque a Câmara que fica subjugada ao prefeito, ela vai fazer tudo que o prefeito quer. E nem sempre as coisas são legais, né? Não sempre são boas. E ser capacho de prefeito é o que faz com que as pessoas falem mal dos vereadores. Porque às vezes veem que o vereador se propôs, que nem agora tá todo mundo bonitinho, todo mundo é a favor do povo, todo mundo vai cobrar
as estradas, vai cobrar uma melhoria na saúde, nós vamos contra a corrupção. Eu vejo agora candidatos a vereador no meu município dizendo que é contra a corrupção, cheio de corrupto atrás. Então, assim, tudo bonitinho. Pra quê? Pra quando chegar lá, se curvar o prefeito. Agora, se os vereadores fizessem um papel assim de hombridade, dizer, olha, pessoal, nós estamos aqui para defender o município. Nós estamos aqui para poder ver, fiscalizar se o prefeito está fazendo alguma coisa correta. Se não tiver, a gente vai ter que barrar, porque a Câmara, sendo na sua maioria, tem essa força. E às vezes, Adriano, as pessoas dizem andorinha só não faz verão, mas 2, 3 andorinhas têm feito muitas coisas ali, têm barrado algumas coisas. No pedido de vistas que eu fiz, nós barramos da prefeita fazer o empréstimo de 10 milhões, finalzinho do ano passado. Para quê? Lá tinha dizendo que era para reformas de praças, pavimentações de ruas, mas não dizia qual era a rua, não dizia quantos metros de rua, não dizia qual era a praça, não dizia quanto ia ser gasto. Uma coisa totalmente desnecessária, o endividamento do município. Então, assim, para que os vereadores pudessem recuar, precisávamos fazer aquele discurso, aquele barulho, a rádio, para poder recuar nisso daí. Então, assim, a Câmara, às vezes eu digo assim, numa forma mais dura, às vezes a pessoa tem o que merece. Por quê? Porque a Câmara que é subjugada a prefeito e a gente vê lá na maioria. Eu escuto muito nas rádios as pessoas falando que praticamente são poucos vereadores que podem tirar de lição boa. Então a gente vê que a maioria vai nesse contexto, porque o pessoal pega logo todo mundo junto e bota num pacote e acaba a Câmara sendo desacreditada. Por quê? Porque não tem. O sistema é bruto, o sistema é bruto e nem todo mundo aguenta de pé. Pois é, mas por que que você assim, eu acho que tudo deve ter uma explicação, deve ter uma resposta. Por que que existe essa subserviência? É por conta da necessidade? É por conta que se não tiver, o vereador não vai ser atendido ali nas suas demandas? É porque o vereador ele gosta realmente de estar, como diria um amigo meu, na sombra, né? Na sombra do poder. O que é que se explica isso? Porque dentro da minha visão, eu acho que o parlamento é soberano. Eu não sei se eu estou errado. Mas o prefeito ele precisa do parlamento para aprovar, né, gastos, para aprovar orçamento, né, precisa de autorização para fazer coisas que vá mexer ali na estruturação governamental. Eu acho que tem até um humorista que eu gosto muito que diz que a autoridade mais importante do município é o vereador. E é o vereador. Porém, eu não sei se os vereadores, na sua grande maioria, não têm essa visão. Porque o poder que ele tem em mãos de fazer com que o município ande, né, as autorizações que ele dá, é de fato o que faz o município andar, né? Mas assim, na sua visão, o porquê dessa subserviência? Adriano, fica muito difícil eu falar aqui o porquê, porque eu não tenho provas. Mesmo se eu tivesse prova, eu tinha entrado no Ministério Público e feito alguma coisa. Então, poderia dizer que seria uma sombra? Não sei. Alguma coisa que a população deve imaginar tem de errado. Você vê vereadores, e agora em época de campanha, por que que eu não me curvei ao sistema? Eu não precisei de dinheiro, eu tenho minha vida, eu tenho minha empresa para me cuidar, eu não preciso de dinheiro de política. Eu entrei sem comprar nenhum voto. O gasto da minha campanha de vereador no ano passado foi R$ 2.800. Então eu não comprei voto. Eu pude entrar limpo e me manter limpo. Hoje tem vereadores aí, candidatos que estão devendo a alguém. Estão devendo a alguém. E aí fica querendo ficar na sombra de prefeito ali para poder ser respondido, eu não sei, para garantir que eles sejam atendidos em algumas coisas. Inclusive eu, sempre que eu tive procurando ali, o que eu queria era o que era justo para a população. Nunca quis nada de cunho pessoal. Então, assim, para me Benefícios próprios. acusar de alguma coisa assim, eu teria que ter provas e eu não posso falar aprofundadamente isso. Mas nunca te ofereceram nada? Vilamar, venha com a gente. Tem benefício para você, para os seus
chegados, nunca teve nada nesse sentido, não? Já chegaram a me oferecer alguma coisa, mas como eu cortei logo no começo, não aceitava sentar para conversa, mas já tentaram me oferecer, mas eu corto no começo e acaba que eles, depois de um tempo, começaram a me respeitar. Hoje, a mesma pessoa que senta comigo, ela diz que é a direita, que não oferece nada, e senta com outra oferece. Então, assim, já me ofereceram, mas eu nunca aceitei, e aí é melhor que eu fique de fora, porque se eu tivesse dentro, se eles tivessem deixado eu ver alguma coisa, eu teria até denunciado. Como é que desenvolve um trabalho? Porque a gente não pode também fugir da realidade do município. É um município de interior, tem muitos problemas sociais, tem muita dificuldade. E querendo ou não, existe uma cultura do assistencialismo. Você disse aqui que foi eleito de uma forma, sem gastar nada, sem comprar voto, e adotou uma postura nesse sentido. Como é que faz para se livrar disso? Porque certamente alguém chega pedindo, alguém chega falando da situação, da necessidade. Sim. É incrível, Adriano, quando a gente entra nessa cargo político, as pessoas veem a gente como que tem que pedir algo, né? Não é, era diferente. Antes, só de saber que você é vereador, que você é candidato a alguma coisa, começa logo a pedir. E isso foi um vício que a velha política botou nas pessoas. Isso é o que maltrata as pessoas, porque nessa época de eleição tem pessoas aí oferecendo vantagens e pessoas pegando vantagens, mas depois vai sofrer 4 anos. Então eu segui, né, nessa linha firme, dizia para as pessoas: olha, eu não posso fazer compra de voto, eu não trabalho dessa forma. Perdia muitas pessoas assim, porque aqui a gente está prestando. Eu digo, não posso, não é o meu jeito de trabalhar. Se, se eu puder entrar limpo, eu vou permanecer limpo. Se eu não puder entrar limpo, eu nem entro, porque eu tenho um compromisso, em primeiro lugar, com Deus. Então eu sempre coloquei isso na minha vida, de não dar nada por política, de não fazer favores pessoais, mesmo porque isso seria um dos princípios, né, que seria da impessoalidade. O político ele tem que trabalhar em comum para todos. A gente sempre gostava ali de trazer o benefício, um curso, que nem a gente fez um curso para a associação lá de Aguaí, a gente fez um curso de avicultura para poder eles melhorar. Nós fizemos um curso de suinocultura, buscando no Sistema S, lá no Senar, a gente buscou um curso de suinocultura, a qual eu fico muito alegre quando eu vejo um cidadão lá do São Tomé que tinha uma pocilga muito bonita, assim, o jeito comparando com as outras, muito bonita, com fossa e tudo, ele não tinha criação. E quando nós trouxemos o curso, ele se animou, ele começou a criar, comprou uma matriz e ele hoje produz essa venda e está com a renda boa. Então, essas coisas que a gente tem que fazer para o município. No dia que a população entender que o que nós devemos fazer é no geral, aí nós vamos ter uma vida bem melhor, porque cada qual vai buscar. E aquelas migalhas que os políticos dão, às vezes eu até penso que o desemprego, essas coisas que acontecem nos municípios, é porque eles querem as pessoas dependentes, principalmente em essa época de política. Porque a pessoa recebe uma migalha agora, até porque precisando do exame, um exame que era para ter sido oferecido, se eles não gastassem milhões em época de campanha, eles tinham um aparelho para poder fazer aquele exame, comprava lá um aparelho para o município, para tomografia, alguma coisa assim, e a gente ia ter um benefício melhor. Então eu tenho me mantido assim. É uma política difícil? É uma política difícil, porque a gente escuta na cara da gente que a pessoa quer alguma coisa em troca do voto. E a gente não faz isso. E a gente não faz isso. E a gente sabe que vem outro e faz. Que vem outro e faz, porque eles dizem. Não deixa a gente provar, mas dizem. Bom, sobre a sua atuação de vereador, o que que mais lhe agradou como parlamentar e o que mais lhe frustrou? O que mais me agradou foi assim saber ouvir as pessoas em todas essas situações. Conhecer pessoas boas, aguerridas que querem realmente ser diferente. E nós fizemos o projeto que acho que mais mina no meu coração, foi que nós fizemos uma audiência pública pro autismo. Nós fomos procurados pelas pessoas na nossa cidade com crianças autistas.
E nós não sabíamos, eu pelo menos não sabia o que fazer. Aí a minha esposa, junto comigo, nós começamos a trabalhar e eu disse, eu tenho que saber conhecer. Então nós fizemos, né, diante do que eu tinha conhecimento da Câmara, que o vereador pode requerer uma audiência pública, audiência que a gente envolvia as pessoas da comunidade, as pessoas prejudicadas, a gestão e as secretarias, chamamos todos e fizemos ali uma audiência pública, a qual depois dessa audiência pública, a criança autista, a pessoa com deficiência, ela começou a ser valorizada. Abriram mais vagas para atendimento. Ainda está muito a desejar, tem muito a desejar, mas nós começamos a ver que aquela causa fez com que a vida das algumas pessoas melhorasse. Mas eu sei que ainda está longe de ser o ideal. É uma das causas que a gente tem, uma das bandeiras que a gente vai levantar, é criar, cuidar das pessoas com deficiência. A gente vai criar um centro e essa foi uma das coisas que me fez bem. Outra coisa que eu também me sinto bem é quando eu venho para cá, eu passo ali na Curva do Jorge, quilômetro 128, e vi que ali foi uma luta que eu tive em relação à redução de acidentes ali na Curva do Jorge. De primeiro, nós tínhamos ali quase toda semana acidentes. E ali eu fui buscar, fiz um requerimento do fotossensor, chamei o deputado doutor Jaziel, a qual foi comigo no DENIT para nós conversarmos sobre o fotossensor. O DENIT disse que não bota fotossensor de qualquer forma, tem que ser de estudo técnico. Eu vim aqui na PRF e na quarta delegacia da PRF nós colhemos os estudos e vimos que os locais que acontecia mais acidente era o quilômetro 128 e o quilômetro 122 através dos estudos e levamos o estudo ao DENIT aqui de Sobral, porque é a área correspondente, e tem lá o meu ofício, que o cidadão até me pediu, doutor Márcio, e nós colocamos e pouco tempo depois foi colocado aquele fotossensor. Quando eu passo ali, eu fico me lembrando, meu Deus, glória a Deus que não teve acidente aqui, o pai de família conseguiu chegar em casa, preservou a sua carga. Então é outra coisa que a gente tem assim a alegria de ter feito. Eu tenho a alegria Tô de lembrando aqui, é porque na época não foi só você o pai da criança, não. Teve mais gente que pediu também, que foi lá, gravou vídeo. Eu lembro o seu, eu lembro um vídeo seu lá nesse período, mas teve isso também, né? teve até um deputado federal que pedia para tirar a curva. Ele sempre pedia para tirar a curva e eu pedi o fotossensor. Pois é. Engraçado, né? Eu acho que é uma coisa tão simples que o DENIT deveria fazer isso era sem ninguém pedir. Sim, Porque foi só através colocar o fotossensor, o único que eu passo ali todo dia, o único acidente que teve lá foi de um caminhão que, ao perceber que ali tinha um fotossensor, tentou frear e caiu lá embaixo. Foi. Mas além disso, não teve mais Não acidentes, teve, né? não teve. Praticamente resolveu lá o Era problema. uma coisa que a gente via muito e assim, às vezes, Adriana, a pessoa vai atrás de uma coisa, ela manda um requerimento, manda uma falácia. Mas a luta que a gente teve, eu tenho pelo menos 5 requerimentos atrás. Eu fui com o deputado, eu fui na PRF, fiz o estudo, eu fui. Então a gente se direcionou nisso. Outra das coisas que eu tenho é assim, é ter me mantido íntegro dentro dessa posição política, certo? Que para mim não é nem uma novidade, para mim, para minha esposa, para minha família, mas para as pessoas que estão em nossa volta fica com medo. Vilamar, eu tô orando por ti. Eu acho interessante pessoas católicas ou evangélicas, mas assim que quando eu estou na tribuna, diz Vilamar, eu estou orando por ti quando tu começa a falar, eu estou rezando por ti, porque assim, eu quero que você se mantenha ainda, porque a gente precisa de políticos assim, a gente precisa acreditar na política. Então, assim, é uma das coisas que eu tenho me mantido firme no propósito, sem estar com picuinhas políticas, procurando aquilo que realmente acho que é benéfico, votar, embora doa, e aquilo que não é benéfico, bater de frente, bater mesmo sem medo. E frustração, tem alguma? A gente tem a frustração de estar cobrando uma melhoria para o município e ver que os gestores não estão nem aí. A gente tem a frustração de ter pedido galpões, de ter dado ideias para o município. Tem frustrações de ver
que o cenário político realmente, às vezes, a pessoa só pensa em si e a gente vê que as pessoas eram para ser beneficiadas. É por causa dessa frustração, Adriano, que as pessoas dizem, mas se tu fosse para vereador, tu seria bem votado, garantia, mas eu não quero garantir a minha vida. Eu não quero garantir a minha vida. Eu quero garantir a vida, uma vida melhor para os meus munícipes. E eu tenho uma frustração de ver esses gestores fazendo isso, e é por isso que eu me coloquei como candidato a prefeito para poder trabalhar de forma melhor para o nosso município. Bom, estamos conversando com o candidato Vilamar Souza, é o candidato a prefeito no município de Itapajé pelo Partido Liberal PL. Quero aqui agradecer ao Supermercado Supercenter, o varejão mais completo de Irauçuba, Hildson e Nayara, obrigado pela parceria de sempre. Agradecer também aqui a parceria da Clínica Realize, a Rede Produtora também com a gente. Muito obrigado pela parceria de sempre aqui no nosso podcast da Amizade. Só lembrar mais uma vez que nós vamos conversar também com os demais candidatos. A gente enviou, na verdade, convite para os 3 principais candidatos no município de Itapajé, para que a gente possa desenvolver aqui uma conversa com todos eles, para que eles possam apresentar suas ideias, né, o que eles pensam, o trabalho, né, e assim o eleitor fazer o seu juízo de valor, fazer o seu julgamento necessário, porque o nosso papel aqui é esse, né, mostrar para o eleitor, né, as propostas de cada um, que cada um pensa, e aí o eleitor é que toma a decisão na hora de votar. Bom, agora a partir, nós já estamos aí já nos últimos 30 minutos? Bom, partindo aqui para a última meia hora dessa conversa com o Vilamar, que é atual vereador no município de Itapajé e candidato a prefeito do município. Primeiro, a gente entender, você já falou de forma muito resumida, né, o que lhe levou a tomar essa decisão, mas como você bem disse, teria uma candidatura à reeleição bem tranquila, né, pela sua atuação, pela forma como você tomou as suas decisões, né, de estar lá cobrando, né, fez oposição, mas não foi aquela oposição raivosa, né? E eu acredito que tudo isso conta na hora de uma avaliação. Mas o porquê de deixar ali um caminho que já estava praticamente certo para tentar um desafio completamente incerto, se a gente olhar pela questão do cenário político atual? Adriano, como eu disse, eu não estou pensando em política. Quando eu estou na política, eu não estou pensando em mim. Eu não sou politiqueiro. Eu tenho minha vida, eu tenho minha empresa, eu tenho como trabalhar. Então, eu não estou atrás de emprego em política. Seria fácil para mim ser reeleito vereador? Pelo que me dizem, é um dos vereadores que teve mais um bom trabalho e que manteve coerência na minha vida. Fui eu. Então seria mais fácil para mim ir para vereador de novo. Mas quando eu vejo uma gestão que não valorizou o cidadão, que deixou nós sem empregos, deixou a nossa saúde defasada, que deixou nosso esporte a mercê, a desejar. Quando eu vejo outro grupo político que os gestores anteriores estão todo mundo junto, aquelas pessoas que destruíram Itapajé, que vêm judiando com Itapajé faz tempo. Quando eu vejo que eles trazem uma pessoa de outra cidade, que é mais um do mesmo, que faz parte do mesmo sistema, eu vejo que tem 2 grupos aqui querendo saquear o meu município. E eu quero libertar meu município dessa corja da velha política que tanto judia com as pessoas, que ilude as pessoas, que maltrata as pessoas, que fazem carreatas, gastos grandes para mostrar força financeira, para dizer que quem tem força é quem tem dinheiro para gastar, porque eu não tenho. Por isso que querem colocar eu como terceira via, porque eu não tenho o dinheiro para gastar.
E eu vejo com a intenção de saquear o meu município. E eu não quero aceitar isso. Então, eu me coloco aqui para libertar o município que eu vivo nele, que a minha filha vai viver nele, que eu vou criar minha família, que a minha empresa está nesse município. E muitas pessoas, meus amigos, meus irmãos, e a gente vê que essas pessoas querem só para si, para poucos. E eu vou libertar o município de Itapajé das mãos dessa velha política, porque se juntar tudo é um só. Bom, a política, ela também é arte de negociar, de articular. E nessa pré-campanha eleitoral, Itapajé teve um número exorbitante de pré-candidatos. Se não me engano, eram próximos de 10 ou passava disso. Muitos, né, foram chamados para compor com campanhas que estão aí em movimento. Você também chegou a ser procurado por outros candidatos para compor ali uma aliança de apoio? Fui procurado, assim como Jesus foi tentado no deserto, também fui tentado por essas, mas graças a Deus nada disso me fez amolecer. Eu entendo que aquelas outras pessoas não tinham convicção do que queria para o município, porque não tem qualidade nas pessoas que estão aí querendo ser candidato do nosso município. Não tem coerência, não tem coesão disso. O grupo que se junta com a outra pessoa. Então ficaria no mato sem cachorro se eu não tivesse aqui disputando também. Então quando eu vi as pessoas se renderam, o outro que era pré-candidato também se rendendo, eu digo, meu Deus, que homens frouxos, que pessoas frouxas, que não tiveram coragem, não tinham convicção de ir até o fim. Então era só por isso, porque eu não tinha convicção. Então, assim, eles encontraram um cabra macho aqui, como disse o meu vice, 2 cabra macho doido, que tem coragem de lutar pelo nosso município, que não se rende ao sistema, que não se dobra a essas coisas, porque o meu desejo é libertar o município. Eu não estou aqui por mim, querendo coisa pessoal. Então, assim, a gente foi tentado sim, mas mantivemos firmes e vamos até o final, porque essa narrativa que eles ficam lá querendo dizer que eu não vou até o final, porque eles estão se espelhando nos outros frouxos que não foram até o final. Mas nós temos coragem. Até brinca aqui, meu vice, o Epson, disse para mim, pois vamos até o final. Você está duvidando que nós vamos até o final? Pois lá no dia aperte o 22 e confirma para ver se não é nós que aparece lá. Tem muito disso. A pergunta. Agora não, mas assim, antes da campanha mesmo começar, tinha muito dessa indagação. O Vilamar vai até o fim, ele vai desistir. Bom, você explicou que vai até o final. Mas ainda dentro dessa questão de composição, né, a política ela é realmente a arte do diálogo, sim, de compor. Vocês preferiram uma chapa pura, né? Uma chapa do PL. O porquê dessa decisão? Ou foi de fato aquilo que você vem sempre defendendo aqui nessa conversa de não se aliar com a velha política? Ótimo. Não dever favores. O prefeito, e se nós entrarmos como prefeito, vai ser a única chapa que não deve favores. Olha, nós podemos colocar um secretariado competente, técnico. Nós podemos, se não tiver qualidade, trocar, requalificar. Nós estamos limpos, então nós decidimos, quando eu sentei com o Eberson, para saber, e nós tivemos um mesmo pensamento. É tanto que lá no começo, quem sabia que era ser o vice-prefeito, porque nós tínhamos o mesmo pensamento. E quando nós sentamos juntos, que ele disse para mim, e eu disse para ele, olha, vamos colocar pessoas técnicas, não vamos fazer com chavos políticos, porque há algumas pessoas que vêm com apoio, elas vêm querendo um cargo, querendo uma licitação, querendo uma secretaria, e nós somos os únicos que estamos limpos disso tudo. Nós decidimos ir só para a gente poder ter governança, porque se a gente entrar limpo, e nós vamos entrar limpo, nós vamos ter governança de verdade. Bom, você representa o partido
que na linguagem popular é o partido do Bolsonaro, Sim. né? Você se apresenta como um bolsonarista? Eu me apresento como uma pessoa conservadora. Eu sou conservador, sou liberal no requisito econômico. Eu me apresento como uma pessoa que defende os valores cristãos. Esse foi o partido que mais defende o que eu defendo. E nós, defendendo esse papel, a gente vai fazer um trabalho a favor das pessoas, das famílias. Até é engraçado, Adriano, que tem uma pessoa que mandou uma mensagem para mim e disse para mim: olha, eu não sou bolsonarista, nem gosto do Bolsonaro, mas o prefeito que eu vejo que tem qualidade de fazer alguma coisa diferente é você. Então, mesmo você no partido 22, eu vou votar em você. Tem até uma postagem de outra pessoa que diz assim: tá difícil é para mim, que voto no PT, mas vou ter que apertar o 22 para eleger um prefeito que tenha confiança no município. Então a gente está recebendo essas mensagens das pessoas que não vão avaliar se é bolsonarista ou não. Mas uma coisa eu garanto: eu não abro mão dos meus princípios cristãos. Eu não abro mão. Quando eu falo princípio cristão, eu estou falando de evangélico, católico, aqueles que seguem a Cristo. Eu não abro mão do princípio cristão, eu não abro mão da família, de defender as famílias. Eu não abro mão dos valores éticos. Eu não abro mão de ter uma pessoa honesta na prefeitura que tenha transparência. Inclusive, com relação a essa defesa aí de seus princípios, né, teve uma polêmica na Câmara Municipal de Itapajé com relação a um projeto de vacinação, né, que obrigava, eu não sei assim, mas você pode explicar melhor. E naquele momento você se posicionou contra esse projeto. Explique para a gente. Eu fui o autor do projeto. Ah, você foi o autor. Para não obrigar. Para não obrigar, para que a pessoa tenha liberdade. As pessoas interpretaram mal. O que era que nós queríamos ali? Que a pessoa tivesse a liberdade de escolha. Era contra? Não. Meu pai, naquele momento, tinha tomado as vacinas. Minha mãe tinha tomado as vacinas. Por quê? Não, mas eu seria a favor da pessoa ter liberdade, porque era uma vacina que estava em estudo experimental, que inclusive hoje, depois de estudos, elas foram tiradas do mercado, as que estavam sendo aplicadas, que estavam fazendo mal às pessoas e criando trombo. Então, assim, eu era a favor que a pessoa escolhesse. Olha, eu quero, outra pessoa poderia escolher. Eu não quero, como eu disse. Eu escolhi não, meu pai escolheu sim. E sim, beleza, levo ele para tomar, ele quer. Essa liberdade que nós não podemos deixar que fira. Nós temos que ter liberdade de escolha. E tinha muitas pessoas que iam perder o emprego naquele momento porque não tinha essa liberdade de escolha, com medo de tomar uma vacina que estava em experimento. Então, nós não era contra a vacina, nós éramos contra a obrigatoriedade de um passaporte para entrar nos locais, se não tomasse. Esse projeto foi adiante? Foi nada, nós conseguimos vencer não, mas nossa luta foi grande, foi boa. Muitas pessoas recuaram e nós conseguimos que algumas pessoas não fossem demitidas, mas foi bom ter acontecido para que a liberdade continuasse acontecendo. Dentro ainda desse contexto, né, de conservadorismo, né, há quem diga que o Vilamar é o candidato da igreja dos evangélicos, né? Eu não vou aqui citar igrejas, mas eu já ouvi isso. O Vilamar é o candidato dos evangélicos. Enfim, eu já ouvi, inclusive, uma explicação sua nas suas redes sociais sobre isso. Isso, de alguma forma, lhe incomoda? Porque, querendo ou não, dentro da estratégia de campanha, né, isso também é pensado. Olha, não me incomoda porque, assim, Adriano, eu vou para a Câmara, eu não levo a Bíblia, eu vou nos locais, não fico dizendo nas tribunas que eu sou evangélico, estou citando agora porque você está me falando. Mas as pessoas percebem. Que bênção. A pessoa olhar para mim e notar que eu sou evangélico pelo meu caráter, pelo meu comportamento, porque eu respeito a minha esposa, porque eu respeito a minha família, porque eu tenho amor uns pelos outros, porque é isso que a igreja evangélica ensina e também o que a igreja católica ensina. Então, assim, desmistificar esse negócio de ser católico ou evangélico, porque o prefeito governa para todos. Para todos.
cristãos, como eu falo. Eu respeito, e ele disse aqui que quando eu subo na tribuna, um cidadão que é católico, e eu respeito isso, que prega lá na igreja católica, ele disse que ora por mim quando eu subo na tribuna. Que maravilha! Que maravilha! Esse entendimento. Então, é o entendimento que nós somos ensinados a amar uns aos outros. E eu fico feliz em as pessoas olhar assim e dizer, esse cara aqui é diferente. Esse cara é diferente. Eu não preciso estar mostrando a Bíblia, eu não posso. Mas, assim, esse tem diferença. Mas, assim, saber de uma coisa. O prefeito ele tem que governar para todas as pessoas, em todas as áreas do município, independente da religião que ele esteja inserido. Bom, e com relação, né, você já falou aí que pretende governar para todos, mas não tem nenhuma restrição a nenhuma outra religião. Não, tem que ser respeitado. O país é laico, né? A gente tem que respeitar todas as religiões. É porque o conservadorismo, às vezes, também ele vai para esse embate, né? É claro que eu vou valorizar os cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristão. Claro que eu vou defender o cristianismo. Ok. Aproveitando esse momento que nós já estamos aqui na reta final, de projeto, o que você pensa para o Itapajé? O que você vê como uma deficiência, além lá da geração do emprego, além da saúde que precisa melhorar? Mas o que o Vilamar, sendo eleito prefeito, pretende fazer para que o município possa sair da situação que se encontra hoje? Enxugar a máquina pública. Enxugar. Tem muita gente ali pendurada no cabide de emprego que tem. Então, assim, enxugar carros agregados desnecessários. Isso vai doer, por isso que ninguém quer apoiar, quem quer fazer direito. Então, assim, ninguém não. Digo o sanguessuga. Observe os apoiadores que estão apoiando lá, o lado B ou o lado C lá. Observe os que estão apoiando, o que é que eles estão querendo, o que é que eles estão promovendo, o que é que eles têm a oferecer para o município ou eles têm a sugar do município. Qual é a promessa que eles têm? Então, não me enxugar isso aí. Primeira coisa, vamos quebrar essa panela da corrupção, tirar os cabides de emprego, enxugar a máquina pública, melhorar logo ali a questão dos pagamentos, pagar em dias a CAPES, geração de emprego no nosso município, a infraestrutura do nosso município tem que ser dada uma assistência, dar uma melhorada no trânsito, na sinalização e sinais. E nós temos que guardar o orçamento do nosso município, está avaliado em torno de 217 milhões para o próximo ano. Então, nós vamos trabalhar realmente para as pessoas serem beneficiadas. Nós temos projetos de renda também na área rural, também que nós vamos trabalhar com as pessoas a ativar o esporte do nosso município, trazer dignidade para as pessoas, trabalhar com responsabilidade e transparência. Você falou em reduzir a máquina. Você acha que tem mais serviço do que o necessário, ou é gasto muito mais com serviço que não é eficiente? É gasto com serviço que não é eficiente e tem pessoas desnecessárias. Nós vimos aí no ano passado a prefeitura com recurso, dizendo que tinha recurso pouco, mas mandou para a Câmara criando mais 2 assessorias para o chefe de gabinete. Que necessidade? Eu fico vendo que necessidade criar esses cargos para poder beneficiar alguém ali da base. Entendeu? Então, assim, a gente vê que tem muitos cargos de confiança, assessorias desnecessárias, assessorias que não dão resultado, caras, e que não dão resultado. Então, a gente tem que enxugar tudo isso aí, porque essas assessorias botam a pessoa ali e se pendura lá, coisas que não devem ser acontecendo no município. Bom, eu fico lhe ouvindo, né? E lógico que é a minha impressão, né? A gente vê um discurso muito bom, um discurso embasado, né? Com base realmente naquilo que você acredita, mas na cabeça do eleitor vai ficar sempre aquela dúvida, né? Por que o eleitor deve acreditar em tudo isso que o senhor defende? Olha a minha vida. Compara a minha vida com a vida dos outros candidatos. Eu sou ficha limpa. Eu sou o único candidato que, se a eleição fosse hoje, eu ganhava por WO. Então, compara a minha vida com a vida dos outros.
o que eu tenho vivido, como eu tenho me comportado dentro do meu casamento, como eu tenho me comportado dentro da minha igreja, como eu tenho me comportado dentro da minha empresa, se tem honestidade nisso, como eu tenho comportado como vereador, o que eu venho defendendo tem coerência com o que eu falo? Se tem coerência com o que eu falo, porque tem um candidato que está junto com a elite política dizendo que vai lutar contra a elite. Está mentindo para o povo. Um candidato que diz que vai lutar contra o sistema, se ele é o sistema junto com todo mundo que destruiu o município. Então, assim, olha o que eu tenho plantado, olha o que eu tenho a oferecer. Então, assim, o que eu tenho a oferecer é a minha vida. É um político que está aí, que não tem dinheiro para gastar com passeatas, carreatas, dinheiros que depois precisam ser resgatados. Eu não tenho isso. Eu sou o único candidato que não precisa depois estar pagando a gastos públicos feitos necessários para ganhar a eleição. Eu sou o único candidato que está livre para poder trabalhar pelo município, porque eu não tenho nenhum sanguessuga, eu não estou devendo carro agregado para ninguém, eu não estou devendo cabide de emprego para ninguém. Então, essa vida limpa. Como o nosso município ela tem um histórico de prefeitos ruins e que a população sempre vem tirando, pode olhar. Os prefeitos, Padre Marcos não foi reeleito porque não prestou, Dimas não foi reeleito porque não prestou, Gorete não vai ser reeleita porque não prestou. E esse sistema que quer entrar no município de Tapajé não vai entrar. Eu vou ser eleito prefeito de Tapajé e a população de Tapajé vai ver que vai ter diferença nas suas vidas e vão sentir em casa as suas vidas, na saúde, na infraestrutura, na geração de emprego. Então eu tenho a minha vida a oferecer. Pesquisa a minha vida e veja se tem condições de você dar uma credibilidade para mim e a gente vai fazer a diferença. Vilamar, o que fazer com o centro do município de Itapajé? Assim, eu acho que mobilidade urbana é uma necessidade. Eu não sei se é porque eu sou mais estressado do que as outras pessoas, mas eu fico estressado quando eu passo no centro do Itapajé, principalmente dia de feira, que é um movimento muito grande, um trânsito desorganizado, parece que a autarquia lá de trânsito não funciona como deveria. Enfim, sobre mobilidade, o que você, sendo eleito, pretende fazer para melhorar o trânsito no centro da cidade? Ok, a gente tem que descentralizar muitas coisas, tem que ser feitas reformas, criar mais estacionamentos, e tem local que faz o estacionamento de primeiro piso, segundo piso, terceiro piso, e estruturar o trânsito da cidade. Eu venho cobrando ali, Adriano, que naquele semáforo que tem na Praça do Jauro, já fiz vídeos e tudo lá, que dê vez para pedestre, não tem vez para pedestre. E eu venho cobrando isso. Quando abre um sinal para o carro, abre para o outro. E o pedestre tem que passar correndo. Então eu defendo, e estando lá farei isso, eu defendo que o sinal feche, espere um pouquinho os pedestres passar para abrir outro. Eu vejo que ali deve ser implantado câmeras e monitoramento lá na sede do Demutran, para que eles fiquem observando os carros quando estão obstruindo o trânsito, para que eles sejam efetivos nisso, que a gente vê na outra cidade. Olha, está obstruindo o trânsito, liga. A presença do Demutran lá já faz a pessoa tirar o carro do meio que está incomodando. Então é realmente qualificar, dar condições de trabalho para que seja feito um trabalho de mobilidade que é realmente necessário. Para completar agora, trouxeram o Detran para o centro, como se fosse pouco. Então, assim, como ele estava lá na rodoviária, seria melhor ficar lá. Por quê? Porque lá os carros iam lá, estacionavam lá. Agora tem cheio de carro também, motos querendo estacionar para fazer vistorias e tudo no centro. Então, esse inchaço do centro faz com que isso atrapalhe a mobilidade urbana. Então, a gente tem que saber descentralizar algumas coisas para poder o trânsito ficar melhor no centro. Não seria também ver a possibilidade de... Eu sei que é complicado, mas eu acho que com o dinheiro, indenizando ali imóveis, abrir ruas também, ligando ali o centro a Santa Rita, porque realmente é muito complicado essa história do trânsito no município de Itapajé, porque tem muito carro, tem muita moto, né? Também necessita, ao meu ver, de uma educação, né, campanhas educativas no sentido também de Sim. conscientizar a população. Porque às vezes a gente sabe que o pedestre tem ali a preferência, mas muitas vezes o condutor não respeita isso. Eu já cansei diversas vezes de parar ali numa lombada, né, que tem ali no centro da cidade, que é uma passagem de pedestre também, e a pessoa está parada esperando eu passar, enquanto que
a preferência é dela, Uhum. né? Porque não confia. Porque Não confia, porque o carro para, a moto passa do lado ali. Exatamente. Então, eu acho que fica aí como sugestão, né? Obrigado. Como é que resolve esse negócio da Capese, ô Vilamar? Você, como candidato a prefeito, o que é que você tem em mente para resolver? Ou não tem jeito? Tem jeito. Se tiver responsabilidade. Olha, a Capes, os últimos prefeitos que vêm passando sempre vêm deixando dívidas. Eles não pagam o patronal. É importante até explicar para as pessoas que a Capes, a Caixa de Previdência do município é descontado, os 14%. Esse que é descontado é repassado. Mas a prefeitura tem que passar o patronal, mais a suplementar. E essa que não está sendo repassado. O que acontece é que a conta não bate. A arrecadação da Capes ela é em torno de R$ 1.600, enquanto a folha de pagamento é em torno de R$ 1.600.000, enquanto a folha de pagamento é em torno de 2 milhões. Então não vai bater. Por quê? Porque não está sendo repassado o patronal. Então a primeira coisa, repassa o patronal. Outra coisa, fazer concursos públicos, porque em vez do contratado tá contribuindo para o INSS, ele vai contribuir para a Caixa de Previdência. Por que o concurso público Tapajé foi feito? Com aproximadamente 280 pessoas contratadas na área de pedagogia, só tinha ali 19 vagas. Então, assim, não vai suprir, porque nessa época tem muita gente aí sendo obrigada a ir para comícios, a apostar coisas, porque é contratado com medo de perder emprego. Então a gente tem que acabar com essas coisas dentro de uma gestão, obrigar as pessoas a fazer o que não querem. Então, assim, tem como melhorar com responsabilidade, fazendo mais concurso, aumentando a arrecadação, pedindo algumas emendas, economizando lá do município, pagando, colocando essa conta em ordem, e assim, se tiver responsabilidade, como toda conta, a gente tem que, às vezes a pessoa passa por dificuldade financeira e ela tem que saber como é que se faz. Como é que se faz? Gasta menos do que ganha. Então você tem que fazer um cálculo, fazer esse levantamento e trazer essa solução para a Capes. Vilamar, por que o gestor não é obrigado a cumprir com a obrigação dele? Porque nesse caso aí é uma obrigação do gestor, né, que futuramente pode causar até improbidade, eu não sei. Mas eu vejo que ao longo das últimas gestões isso vem sendo tratado com... não tem ali zelo. Simplesmente faz porque já vem acontecendo de outras gestões, não dá em nada. Por que o gestor não é obrigado a cumprir com uma obrigação tão necessária como essa? Adriano, porque infelizmente essa lei é federal. O município não pode criar essa lei. A lei diz que o que ele desconta, se ele não repassar, dá improbidade. E esse daí é repassado com atraso. Mas o patronal que ele não paga não dá improbidade. E eu já conversei com o jurídico ali para a gente colocar um projeto de lei para dar improbidade ao gestor que não pagasse o patronal. E o jurídico disse que não era possível, porque essa lei não pode partir do município, do vereador. Tem que ser uma lei nacional para que depois seja formalizada no município. É muito Infelizmente complicado. é assim. Muito complicado essa questão da Capes. Então se resolve se tiver um prefeito com responsabilidade. Sendo eleito, você terá que parcelar. Já está aprovado o projeto, já falta os trâmites final e vai parcelar. Sendo eleito, é cumprir o que tem que ser cumprido em dias. Pois é, mas se a gente for pegar pelo andar da carruagem, ainda tem uns meses pela frente, né? Sim. E vai ficar dívidas, certo? Se não for extraordinária, a gente tem como ir pagando aos poucos. Quanto é a dívida da atual gestão, só da atual gestão? Em torno de 16 milhões. Mas foi parcelado lá atrás o projeto a qual eu votei contra o parcelamento, o primeiro. Por que eu votei contra? Porque lá, para que ele fosse aprovado, ele tinha que aumentar a idade da aposentadoria dos professores e também dos servidores, 50 anos para 57 anos, certo? E de 60 para 62. Então, assim, lá eu votei contra, que era um parcelamento já
do prefeito anterior, que tinha 8 milhões, e mais em torno de 3 milhões já da gestora, que ela botou num pacote e fez um parcelamento. E depois fez outro parcelamento, que infelizmente o remédio é esse. Se você tem 16 milhões para pagar uma conta, se você puder parcelar e você não tem como pagar, você vai ter que fazer o parcelamento, mas com responsabilidade. Eu até disse, Adriano, em tribuna, prefeita, me faça uma vergonha, pague em dias isso aqui, pague em dias o patronal daqui para frente. Me faça uma vergonha para mim passar, mas ela não fez essa vergonha. Eu queria até ter passado essa vergonha para mim dizer, olha, tá pagando em dias, mas infelizmente não paga. Pois é complicada essa questão, né? Eu fico realmente impressionado como todos os gestores sempre, né, batem nisso, Adriano, em campanha, e quando assumem o cargo. os gestores não estão preocupados com os servidores. Todos. Certo? Olha, nós temos dentista, fonoaudiólogo, psicólogo, que o salário é o mesmo desde 2013. 2013. Então, assim, a gente vê que eles não têm nem aí para as pessoas. A gente vê que eles não repassam com relação à CAPES. Nós vimos aqui que foi aprovado aqui na Câmara de Irauçuba um projeto que agora o aposentado vai contribuir também. Que isso não chegue na nossa cidade. Deus me defenda. Bom, qual que é o tempo restante? 3 minutos e meio. Eu acredito ser tempo suficiente para você dizer para o eleitor de Itapajé por que que ele deve acreditar em você, por que que ele deve confiar em você e por que que você merece o voto dele. Pode olhar para aquela câmera. Obrigado por esse momento que nós tivemos aqui. Quero dizer a você, eleitor de Itapajé, que estou candidato a prefeito porque nós não aguentamos mais essa velha política. A velha forma de fazer política só prejudica ao cidadão. Nesses dias vão estar aí nas suas residências oferecendo algumas vantagens. E lhe digo, quem lhe oferecer vantagem pelo voto é um incompetente e está querendo roubar o município. Não deixe isso acontecer no município. Quem lhe oferecer alguma vantagem, valores, qualquer coisa pelo voto, isso vai atrasar o município. Não adianta receber alguma coisa agora para depois de 4 anos você ficar sofrendo. Eu estou aqui para libertar a nossa cidade dessa velha política. Eu tenho trabalhado como vereador, conheço o meu município, tenho projetos de geração de emprego, tenho projetos de melhorar a saúde do nosso município, o esporte, a infraestrutura, a zona rural. Nós temos como trabalhar pelo nosso município. E peço a você que pense nessas eleições, avalie quem está se propondo à candidatura de Itapajé, avalie quem tem vida limpa, avalie quem realmente trabalha em forma coletiva pelas pessoas. E eu estou aqui, Vila Mar, com o número 22, oferecendo a minha vida por uma missão que é libertar Itapajé. Não estou aqui por mim, porque eu não preciso de emprego para estar em prefeitura. O que eu preciso é ver a minha cidade livre, é ver a minha cidade prosperar. E por isso que eu conto com você, eu conto com o seu voto, conto com o seu apoio. Espalhe onde você estiver aí, fale para as pessoas, nós temos como mudar Itapajé. E a única mudança, aquele que não fez conchavos políticos, aquele que não se misturou com a velha política, a única mudança é Vila Mar 22. Meu muito obrigado e Deus abençoe todos vocês. Ok, ouvimos, portanto, conversamos aqui por 1h30 com Vilamar Souza, candidato a prefeito de Itapajé pelo PL. E a gente vai, logicamente, que também conversar com outros candidatos do município. Como disse, a gente enviou convite para os 3 principais candidatos, né? O Vilamar foi o primeiro a confirmar a vinda dele aqui ao nosso podcast. Já fizemos aqui essa conversa e vamos, né, lógico, logo que a gente tiver aqui uma data com os demais, a gente também vai estar divulgando. Só lembrar que essa conversa, esse bate-papo aqui com o Vilamar, já vai ficar disponível aí no Facebook. Amanhã vai estar disponível no YouTube e também no Spotify. E aí creio que até o final da semana os cortes, alguns cortes já estarão disponíveis aí no
Instagram da Rádio Amizade FM. Você que ainda não segue, segue lá o Instagram da Rádio Amizade FM. Pois não? Adriano, só para poder pedir que as pessoas sigam nas minhas redes sociais, Vilamar Souza Oficial. Lá vai conhecer meu plano de governo, o que eu já fiz como vereador e vai ter lá o meu trabalho. Então, site Vilamar. Site Vilamar 22, Instagram Vilamar Souza Oficial, Facebook Vilamar Souza Oficial. Muito bem. Obrigado, Vilamar, por atender aqui o nosso convite e agradecer aos nossos patrocinadores, Red Produtora, Shopping Pães, Super Center, Clínica Realiza Odontologia Integrada e também o Laboratório Lab Center. Um abraço, gente. Até o nosso próximo podcast falando mais sobre política no município de Itapajé. Um abraço.